bem-vindos. Hoje vamos explorar uma conversa bem instigante, né? Sobre ateísmo e ativismo no Brasil. Ela veio de um diálogo entre o Dr. Jorge Guerra Pires e o ativista Marcos Cavalcante. As fontes que a gente tem, é uma transcrição bem detalhada que investiga como é ser ateu, sabe? E como o movimento se organiza num país, de maioria religiosa como o nosso. A nossa ideia aqui é extrair os pontos mais relevantes dessa discussão. Com certeza. Vamos dar uma olhada no cenário do ateísmo aqui, né? Os desafios que surgem, como que a moralidade é abordada fora da religião e também as formas de ativismo que estão, se desenvolvendo. Ok, vamos lá então. Começando pelo panorama geral. A conversa original, ela traça um quadro interessante do ateísmo no Brasil e destaca o Nordeste. O Nordeste, né? Interessante. Sim, porque é uma região com uma presença religiosa muito forte. É só pensar em figuras como o Padre Cícero ou naquelas estátuas católicas gigantes, né? Mas que, curiosamente, mostrou uma consciência política progressista bem relevante nas últimas eleições. Um paradoxo, talvez. Pois é. E quanto ao perfil, de quem se identifica como ateu no Brasil? Olha, embora falte dado oficial robusto do IBGE, né? A gente sabe disso. Mas algumas pesquisas preliminares, tipo como uma que o Guilherme Natividade mencionou, elas indicam um perfil predominantemente masculino, acima dos 25 anos, pertencente à classe média, geralmente com nível superior, e um alinhamento político mais para centro-esquerda. Essa ligação com a centro-esquerda é um dado que chama atenção, né? Parece que talvez a identificação vá além da simples descrença, toca em visões ideológicas sobre a sociedade, talvez. O próprio Marcos Cavalcante, que é um dos interlocutores originais e fundador do canal Ativistas Ateus no Brasil, parece se encaixar bem nesse perfil. Exato. E esse perfil ele se conecta diretamente com os desafios que eles enfrentam, né? Um ponto, crucial que foi levantado na conversa é o preconceito. Sim, e ele parece de formas, surpreendentes. O próprio Jorge Guerra Pires, ele relata ter sido censurado quando tentou divulgar a live sobre ateísmo num grupo oficial da CAPES. Da CAPES? Nossa. Sim, que é o órgão federal de fomento à pós-graduação. Isso mostra que tem barreira até onde talvez a gente não esperasse encontrar, né? No meio acadêmico. E a chamada ateofobia. Existe um receio social real, sabe? Que pode levar à perda de empregos, gerar hostilidade mesmo. Tinha um artigo da BBC mencionado na conversa que ilustra bem isso, com casos de políticos ateus sendo, publicamente hostilizados aqui no Brasil. Isso leva a gente para aquela questão clássica que sempre volta, né? Sem Deus, como é que fica a moralidade? Os dois lá na conversa original rejeitam essa associação direta. É fascinante como eles contrapõem essa ideia. Eles apontam para a ética secular, para o humanismo, para o utilitarismo, que basicamente é a ideia de que a ação moral é aquela que maximiza o bem-estar geral e minimiza o sofrimento para o maior número de pessoas, como fundamentos morais que independem da religião. Certo. E contrastam isso com o que eles consideram propostas imorais vindas de alguns setores religiosos, como aquela controversa PL do estuprador, né? Aquele projeto de lei sobre aborto em caso de estupro. A moralidade, eles argumentam, vem das ações, do respeito mútuo, não necessariamente de um livro sagrado. E é justamente por causa desses desafios, né, como o preconceito e essa disputa sobre de onde vem a moralidade, que a necessidade de se organizar fica mais clara. A conversa também menciona a criação do MAB, o Movimento Ateísta e Agnóstico Brasileiro. Sim, o MAB. E o objetivo ali, pelo que eles discutiram, não é sair convertendo ninguém ao ateísmo, não. Mas sim lutar para garantir um Estado laico de verdade, efetivo, como está previsto na Constituição. É buscar visibilidade e respeito. E combater privilégios, né? Isso, combater o que eles veem como privilégios religiosos indevidos na esfera pública. E as frentes dessa luta são várias, né? A conversa aponta algumas. Na educação, tem um debate sobre ensinar darwinismo versus criacionismo ou design inteligente. Que é um debate quente. Muito. Aí tem a presença de símbolos religiosos em espaços públicos. Eles criticam a decisão do STF, o Supremo, que permite crucifixos baseado em tradição cultural.
A influência política de grupos com a bancada evangélica, claro, e também as isenções fiscais que as igrejas têm. E plataformas como o iSenado, aquele portal de participação legislativa, são vistas como ferramentas importantes nesse processo, né? Permitem propor mudanças, contestar iniciativas que eles consideram fundamentalistas. Tem um outro aspecto humano que é importante que foi abordado: o sentimento de isolamento que alguns ateus podem sentir, especialmente quando se afastam daquelas redes sociais que as igrejas, querendo ou não, oferecem. De fato. E por isso mesmo, a organização em grupos e a promoção de encontros, sejam eles virtuais ou presenciais comuns que o Cláudio Loyola organiza no Rio, que foram citados na fonte, são vistas como essenciais. Para criar a comunidade, né? Exato. Para criar essa comunidade, essa rede de apoio. E também para mostrar que, olha, ateus são cidadãos comuns como quaisquer outros, parte da diversidade da sociedade. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Parece claro que existe um movimento ateísta no Brasil tentando se articular, tentando ganhar voz. Sim, buscando seu espaço. E tendo que lidar com preconceitos bem arraigados, né? E lutando ativamente para que aquele princípio do Estado laico realmente aconteça na prática, no dia a dia. Se a gente olhar o quadro geral, dá para perceber uma tensão bem clara. De um lado, a liberdade de não crer e de expressar essa convicção ou falta dela, e do outro lado, a pressão de uma cultura que é majoritariamente religiosa e que muitas vezes busca influenciar as esferas públicas, as instituições do Estado. Fica então uma questão para a gente pensar, né? Numa sociedade tão plural como a nossa, brasileira, de que forma que o respeito mútuo e a laicidade podem ser de fato fortalecidos na prática? Para além do que está escrito na lei, sabe? É algo para a gente refletir. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje. Até a próxima!